Peço que, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 14 ao 18. Já à noite daremos continuidade à nossa série de sermões comemorando os 1700 anos de formulação do Credo Niceno e vamos considerar juntos a obra salvadora do nosso Senhor Jesus. Cristo padeceu, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. João, capítulo 10, versículo 14 ao 18. Diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Há uma lenda do mundo antigo que conta a respeito de um rei que teve uma origem muito humilde, chamado Górdio. Górdio, segundo a lenda, chegou na Frígia apenas como um camponês, em uma carroça puxada por bois. E pouco tempo depois, foi coroado rei de toda a região. Para não esquecer da sua origem humilde, então, Górdio decide pegar a mesma carroça na qual ele chegou na cidade e amarrá-la com um nó em uma das colunas do templo de Zeus. O nó que ele usa para amarrar a carroça é um nó com tantas voltas, que era praticamente impossível de ser desatado. E assim, passam os anos, Górdio reina, até um dia em que, como todo homem, ele morre. E o povo fica pensando, quem vai ser o próximo rei? Então eles vão até o oráculo perguntar, e o oráculo responde: o próximo rei da Frígia será aquele que conseguir desatar o nó Górdio. E ele não vai reinar apenas sobre a Frígia, mas irá conquistar o mundo todo. 500 anos se passam, segundo a lenda. Homens vêm, homens vão, tentam desatar o nó Górdio, e ninguém consegue, até que um dia, um jovem de passagem pela cidade ouve a respeito da lenda, escuta a história do nó e que ninguém conseguia desatá-lo, vai até o templo de Zeus e, intrigado, começa a analisar o nó, olhar suas voltas, pensa, o que ele pode fazer. Então, ele percebe como desatar o nó Górdio. O jovem, sem pestanejar, pega a espada, desembanha ela e, com um golpe, corta o nó ao meio. Bom, a lenda diz que esse jovem não era ninguém mais, ninguém menos que Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que conquistou toda a região da Ásia Menor em uma série de campanhas militares, nunca perdendo uma batalha. Nenhuma vez um exército, uma companhia liderada por Alexandre foi derrotada. É interessante observar isso, como a lenda se desenrola. Um grande rei determinado pelo desatar de um nó. Talvez vocês não saibam, mas as escrituras também nos contam a história de um rei que também, figurativamente, desatou um nó, mas um nó muito mais difícil de ser desatado do que o nó Górdio. Um problema muito mais complexo. As escrituras nos apresentam um Deus amoroso, bom, santo, justo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. E esse Deus deu ao seu Filho, deu a Jesus, um povo. Ovelhas que são dadas pelo Pai ao bom pastor. Mas tem um problema aqui.
que essas ovelhas, esse povo, é constituído por pecadores. Homens e mulheres que viram as costas para Deus todos os dias. Membros de uma raça caída. E a grande questão, o grande problema de todas as escrituras, de toda a escritura, o maior problema é como Deus, que é bom e amoroso e santo, pode salvar pecadores e continuar sendo bom, amoroso e santo. Como o justo juiz divino pode justificar pecadores e continuar sendo justo. Você já parou para pensar nisso? Imagine só, se um juiz aqui na Terra simplesmente pegasse um criminoso, um caso conhecido, criminoso declaradamente culpado, e mesmo assim o juiz olhasse e falasse, não, quer saber, eu sou um juiz bonzinho, então eu vou inocentar você. Esse juiz ele seria tão iníquo, tão bandido, tão criminoso, tão maligno, quanto o próprio inocentado. Vocês percebem isso? Com Deus não é diferente. Ele não pode simplesmente fingir que não vê os nossos pecados, passar por cima deles. Ele tem que fazer alguma coisa. E esse, irmão, é o grande problema das Escrituras. Esse é o grande nó cósmico no qual eu e você nascemos atados. E qual é a resposta de Deus? Como ele desata o nó? Por meio da obra perfeita do nosso Rei Jesus Cristo, que padeceu, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. E hoje eu quero ver com os irmãos esses 3 atos diferentes, seguindo a ordem do credo. Padeceu, ressuscitou, subiu aos céus e como isso desata o nosso nó. Primeiramente, em sua morte. Romanos capítulo 3, que nós lemos agora no início, o apóstolo Paulo nos diz como pecadores podem ser justificados. Ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Propiciação. Essa é uma palavra muito importante. Uma palavra muito importante que às vezes nas nossas leituras a gente passa por alto. Alguns teólogos vão chegar ao ponto de dizer que essa é uma das, se não a palavra mais importante no Novo Testamento, em toda a Escritura. Mas o que significa propiciação? Bom, propiciação vem do culto do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, imolava um bode e aspergia o seu sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório. E ele fazia isso para tornar Deus propício ao povo, para aplacar a ira de Deus. O animal, perceba então, o animal ele sofria a punição do pecado, que é a morte, no lugar do pecador. Mas acontece que animais, o sacrifício de animais não era o suficiente. Eles apenas eram uma sombra. Eles apenas prediziam o sacrifício último e verdadeiro que seria feito. E aí entra Jesus Cristo, que vem e voluntariamente se entrega como sacrifício último. Na cruz, Cristo pega o cálice da ira de Deus e bebe até a última gota. Na cruz, a justa ira de Deus é desviada das ovelhas para a cabeça do bom pastor. E é assim que nós, que nunca fomos justos, podemos ser justificados por meio da morte de Cristo. E sabe o que é mais interessante, mais impressionante? É que ele faz isso voluntariamente. Ele entrega a sua vida, o bom pastor entrega voluntariamente sua vida. Ou seja, ele foi voluntário para o espetáculo cruel da cruz. Ele foi voluntário para os cravos nas mãos, para a coroa de espinhos, para a lança em seu lado, para as costas rasgadas pelos chicotes romanos. Voluntário para a vergonha, para a nudez, para o abandono. Voluntário para ser esmagado debaixo da ira de Deus. Não como uma vítima da situação, não como uma vítima de Judas, não como uma vítima dos judeus, não como uma vítima dos romanos,
mas como um rei heróico vitorioso que voluntariamente dá a sua vida em favor do seu povo. E ele faz isso por amor. Puro, simples, divino, genuíno, infinito amor. Nisso consiste o amor. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mortos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, provando o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Quando Alexandre corta o nó, ele não está pensando em ninguém além de si mesmo. Quando Jesus Cristo sangra, ele pensa nas suas ovelhas. Ele corta fora esse nó que nos condenava e nos enlaça em um laço de amor perpétuo. Por isso, se você está aqui hoje e ainda não rendeu a sua vida a Jesus, faça isso logo, faça isso hoje. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo para a sua salvação. Se arrependa e creia. Por causa dos seus pecados, a ira de Deus ainda repousa sobre a sua cabeça se você não está em Cristo. Por isso, se arrependa e creia. Você não pode desatar esse nó sozinho. Esse nó só é desatado, você só pode ser justificado diante do Senhor por meio da fé em Jesus Cristo. E faça logo, porque quanto mais o tempo passa, mais e mais pecados você acumula, mais e mais voltas esse nó continua a dar em volta do seu pescoço. Por isso, crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. E Ele, com um golpe só, vai cortar esse nó que te condena. Não com um golpe de espada, mas com um golpe da cruz. Creia em Jesus e seja salvo. Essa é a resposta para o grande problema. Como Deus pode justificar pecadores e continuar sendo justo? Ele mata o seu filho no lugar dos pecadores. Ele pune os pecados desses pecadores em Jesus Cristo. Propiciação. Mas não para por aí. Repare que nosso texto em João 10 diz: o bom pastor dá a sua vida voluntariamente pelas suas ovelhas, mas 3 dias depois ele a toma com autoridade de volta, ressuscitando dentre os mortos. Um rei que a morte não vence. Sabe, mesmo Alexandre, que nunca foi derrotado em combate, um dia, repentinamente, aos 33 anos, provavelmente por conta da união de ferimentos em combate com alguma doença, mesmo Alexandre, que nunca havia sido vencido antes, foi derrotado pela morte. E a notícia da sua morte se espalhou muito rápido pelo Império. Todos nós um dia vamos morrer. A morte vence cada homem. Mas Jesus não. Jesus não. Não é assim com Cristo. A morte, a última e maior inimiga de cada ser humano, é derrotada, é vencida. Ela não consegue conter o nosso Senhor. E a ressurreição de Cristo é o atestado divino de que Jesus é o Rei messiânico prometido. Jesus Cristo é aquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento. Jesus Cristo é o descendente de Davi que reinará para sempre. Jesus é aquele que foi prometido. E a ressurreição é como se fosse um farol brilhando em meio a uma costa escura e tempestuosa, brilhando um selo que mostra aquele homem que morreu a pior das mortes na cruz. Ele é o Filho de Deus, o Rei prometido e eterno. Mas não para por aí, porque a ressurreição, ela aponta para outra coisa. Repare como a ressurreição de Cristo, ela é completamente diferente de qualquer outro relato de ressurreição que nós vemos nas Escrituras. Pegue, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscita pelo poder de Cristo, mas um dia Lázaro
morre de novo. Com Cristo não é assim. Ele ressuscita em um corpo glorificado e nunca mais se encontra com a morte. O que, meu irmão? Aponta para a nossa própria ressurreição. Por isso ele é chamado nas Escrituras de o primogênito dentre os mortos. A sua ressurreição aponta para a nossa própria ressurreição. Porque um dia nós morreremos, mas vai ser um estado temporário. Nós iremos morrer, mas logo, quando ele voltar, seremos ressuscitados. Teremos corpos glorificados, sem mais a presença ou a possibilidade do pecado, e viveremos e reinaremos com ele para sempre. A ressurreição de Cristo, ela aponta para tudo isso. Ela é o primeiro passo dessa invasão de vida em meio ao mundo que ainda é marcado pela morte. E essa é a nossa esperança. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, quando acabar o culto, nós nos levantamos, vamos lá fora, comemos alguma coisa, rimos juntos, vamos para casa. Talvez alguns assistam um filme, depois vamos todos dormir, e a gente pode morrer. Porque não tem esperança. É uma vida sem significado, vazia, sem esperança. Porque um dia tudo vai acabar na morte. Mas Jesus Cristo ressuscitou. E isso quer dizer que há sentido, porque a morte não é o fim. A sua morte não é o fim. Um dia você irá ressuscitar e viver com Ele. A nossa esperança está viva, porque o nosso Rei está vivo. Sabe, hoje em dia as pessoas não gostam muito dessa ideia de um rei vivo, né? Essa ideia de autoridade. Nós temos um pouco de dificuldade com uma ideia de autoridade. Isso é muito devido à natureza individualista no nosso pensamento moderno. Cada um é ensinado que sabe o que é melhor para si. Ninguém tem o direito de me dizer como eu devo viver, o que eu devo fazer. Ninguém pode me dizer como eu devo me vestir, como eu devo falar. Cada um é dono do seu próprio nariz e chegamos ao ponto de dizer que cada um determina aquilo que é verdade para si. Talvez você já tenha conhecido alguém que disse isso. Não, a sua verdade é essa, a minha verdade é essa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa forma de pensar é extremamente autodestrutiva. Você viver como se não houvesse ninguém acima, viver como se não houvesse ninguém a quem prestar contas, viver como se a verdade que você pensa ter determinado para si mesmo ser a única verdade, a verdade absoluta, viver assim tem o potencial de te destruir e de destruir o seu relacionamento com todas as outras pessoas. Afinal de contas, se não há ninguém acima, você pode fazer o que quiser e não tem nada mais perigoso do que isso. Quem vai me dizer o contrário? Se não há ninguém acima, quem são vocês ou quem sou eu para dizer que a forma como alguém trata a sua esposa é errado? A forma como alguém se veste, como alguém fala, como alguém age? Quem somos nós para dizer no que as pessoas devem crer, falar? Se não há ninguém acima, tudo é permitido. Mas a realidade não é assim. Se Jesus Cristo ressuscitou e nós cremos que Ele ressuscitou, se Ele ressuscitou, tudo é diferente. Há sim alguém acima, um Rei Supremo que está vivo e que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E se o Rei está vivo, eu devo viver de acordo com isso. Nós não podemos viver como anarquistas espirituais, como se não houvesse autoridade acima de nós. A ressurreição e o senhorio de Cristo têm que influenciar cada aspecto das nossas vidas, cada ato, cada pensamento. Então reflita agora. Há diferença na sua forma de viver para a forma de viver daqueles que não creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos?
Há diferença na sua forma de trabalhar, de se divertir, de aproveitar a sua aposentadoria, de criar os seus filhos? Aquilo que você veste, aquilo que você assiste na internet, as piadas das quais você ri, aquilo que você fala dos outros, tudo isso reflete a sua fé que Jesus ressuscitou? Irmãos, se Cristo ressuscitou e nós cremos que Ele ressuscitou, tudo tem que ser diferente. A vida dele tem que influenciar, o fato dele estar vivo tem que influenciar as nossas vidas e nos fazer viver de forma diferente. O nosso rei ressuscitou, cristão. Por isso vivamos como tal. Por fim, o bom pastor, após retomar a sua vida, ascende aos céus. Ele é elevado. Sob os olhares de centenas de discípulos, ele é elevado. E vai preparar um lugar para as suas ovelhas. E é isso, é o fato dele ter subido e dizer que subiu para preparar um lugar para as suas ovelhas que nos garante que nós vamos chegar lá. Sabe, vamos voltar para Alexandre de novo. Por mais que Alexandre tenha sido esse rei glorioso, com um dos maiores impérios que o mundo já viu, após sua morte, seus territórios começaram a ser divididos entre os seus generais, entre os seus subordinados, que começaram a degladiar entre si, lutar entre si, e o reino acabou. Um dos maiores reinos do mundo teve fim quando o rei morreu. E é assim com todo reino humano. Toda nação, todo império, um dia cai e vai cair. Mas não é assim com o reino de Cristo. O reino de Cristo não tem fim, porque o nosso rei não apenas morreu para ser comido por vermes, ou não apenas morreu e ressuscitou, mas morreu de novo. Não. Ele morreu, ressuscitou em glória, subiu aos céus e reina até hoje. Por isso, nós sabemos que o reino dele não terá fim. Ele está vivo e permanecerá vivo e reinando para sempre. Não há espaço para incerteza aqui. A ascensão de Cristo mata a nossa incerteza. Ele ascendeu aos céus. E podemos saber, nós sabemos, que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono não. Ele está sentado no trono. Há alguém sentado no trono. E essa é uma realidade, meu irmão. E aqui eu concluo. Essa é uma realidade que você deve pregar a si mesmo todos os dias. Hoje é domingo à noite, agora domingo à noite. No máximo, na terça-feira, você vai ter esquecido da maioria das palavras que eu disse. Tá tudo bem. Lutero dizia que nós devemos pregar o evangelho a nós mesmos todos os dias, porque nós esquecemos todos os dias. Então, o que você faz com a realidade de que Jesus Cristo reina hoje? Você prega ela a si mesmo todos os dias. Pregue ela a si mesmo durante a semana. Quando chegar alguma dificuldade ou você receber uma notícia ruim essa semana, pregue a si mesmo. O meu Senhor reina. É assim que nós cristãos lidamos com notícias ruins. Nós colocamos elas no devido lugar. O nosso Senhor reina. Se até o final do mês, você que é pai, não souber como vai pagar alguma determinada conta, lembre a si mesmo, lembre a sua família, que o Senhor reina. Você que é mais jovem ou mais inexperiente na fé, e tem aquele pecado contra o qual você continua lutando, e você cai e se arrepende, cai e se arrepende, cai e se arrepende, cai e se arrepende, e às vezes chega a duvidar se o seu arrependimento é verdadeiro. Se você cair, lembre a si mesmo, o meu Senhor reina. Ele subiu aos céus, está preparando um lugar para mim. Um dia ele vai me buscar, vai me levar para lá, onde esse pecado nunca vai entrar.
Se até o final da semana, algum dia você acordar durante a noite, sem conseguir dormir de novo, querendo descansar, mas a sua cabeça não para de funcionar, lembre a si mesmo, o meu Senhor reina. E por mais que eu não consiga fechar os olhos de novo e dormir e descansar, eu sei que Ele também não está dormindo. E Ele continua cuidando de mim. Irmãos, Cristo não perdeu o controle. Ele continua cuidando de nós. Por isso, mesmo que as coisas estejam confusas, assustadoras, é assim que nós conseguimos dizer a nós mesmos que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, o bom pastor está conosco. O fato do nosso pastor ter subido aos céus não quer dizer que nós somos ovelhas abandonadas, porque ele continua cuidando de nós lá do trono. O nosso pastor está no céu, mas isso não quer dizer que estamos abandonados. O nosso rei que governa é também o pastor que cuida. Esse rei pastor que encarnou, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e assim desatou esse nó que nos condenava, no qual nós nunca mais seremos atados e, pelo contrário, nos laçou em um laço de amor perpétuo. E que disse, logo antes de subir aos céus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e isso aqui já seria consolo o suficiente para nós. Saber que quem cuida de nós tem toda autoridade. Mas Cristo ainda arremata e diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso rei está conosco. Nós não estamos sozinhos. Vamos orar? Senhor Jesus, mesmo estando nos céus, nós sabemos que o Senhor é um rei presente. Um pastor presente que cuida de nós. Cuida de suas ovelhas. E somos gratos porque o Senhor voluntariamente decidiu vir, descer, pisar nesse chão imundo, respirar o mesmo ar que nós e entregar a sua vida, morrer. Por nós o Senhor morreu, por nós o Senhor ressuscitou. E agora o Senhor ascendeu aos céus e cuida de nós e por isso nós te louvamos. Muito obrigado. Venha logo nos buscar. Amém.